Olá, queridos estudantes, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano. Galerinha, olha só, nós já estamos praticamente finalizando a unidade 2. Então fiquem ligados que logo teremos as nossas avaliações. Desde já transmito a todos um grande abraço a vocês e aos professores que estão aí com cada um de vocês, ok? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar uma temática bastante interessante, que condiz muito com a nossa realidade aqui dentro do estado de Rondônia. Pode ser a realidade de você, em específico. Hoje nós iremos trabalhar o conceito da filosofia indígena e a filosofia quilombola. Então nós vamos permear dentro dessas linhas de pensamento sobre como é que se dá o contexto filosófico, como é que se dá a filosofia, o que se é pensado, mas a filosofia enquanto um modo de vida, enquanto estilo de viver, cultura, costumes, religiões, e isso dentro das comunidades indígenas e quilombolas. Então vamos lá para a nossa aula. Olha só, a aula sobre filosofia indígena e quilombola, ela está dividida em 3 momentos. Vamos ver o pensamento de Levi-Strauss e a filosofia indígena. Vamos ver no segundo momento o conceito de episteme, ethos e oikos. E vamos ver no final a filosofia africana e a filosofia quilombola. E como habilidades temos o seguinte: analisar e comparar diferentes fontes narrativas expressas em diversas linguagens com vista à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Habilidade 2. Elaborar hipótese, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e natureza quantitativa. E, além disso, relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil contemporâneo, aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual. Então, é dentro desse cenário da filosofia indígena e da filosofia africana que nós iremos trabalhar hoje. Só que, como eu já disse, dentro do contexto a gente vai estar falando a filosofia enquanto um estilo de vida, enquanto uma forma de se relacionar com o meio ambiente, com a natureza, com a forma como eles pensam a vida, como eles pensam a cultura, como eles dialogam entre si. Então, é essa filosofia que nós iremos trabalhar hoje. Então, vamos lá então? Então, vamos para o filósofo Levi-Strauss e a filosofia indígena. Claude Lévi-Strauss, ele foi antropólogo, sociólogo e humanista francês. Foi um dos grandes pensadores do século XX e, além disso, ele foi considerado o mestre da antropologia moderna. De acordo com o pensamento dele, temos o seguinte: ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens que foram moldadas desde a época lá da colonização do Brasil, que os europeus vieram para cá. Então, durante toda a nossa história, sempre ouvimos diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas, que refletem, sem dúvida, a forma como a sociedade viu e pensou esses povos. Sobre aquilo que vocês já estudaram, sobre, por exemplo, quando os europeus vieram para cá na época da colonização, como que os nativos daqui, aquelas pessoas que aqui habitavam, como é que eles eram vistos? O que vocês já estudaram sobre isso? Isso tem muita importância porque, naquela época, criou-se uma imagem dos povos nativos aqui.
Então isso é relatado em vários livros, em histórias contadas, e essas histórias, essas imagens que foram criadas dos povos nativos, perpassaram-se por muitos e muitos anos, ou seja, pelo fato de que os nativos que aqui habitavam, as comunidades indígenas que haviam aqui, se dizia, como a gente vê dentro da história da mitologia, que eles acreditavam nos deuses, tinham os deuses. Então os povos europeus que aqui para cá vieram, o que fizeram? Tentaram cristianizá-los, ou seja, vamos introduzir a eles a crença em um Deus verdadeiro, ou seja, que eles esqueçam as suas tradições, os seus mitos e passem a acreditar nos nossos, em um único Deus. Só que ao mesmo tempo, pessoal, vamos fazer com que eles se adequem às nossas vestimentas, isso os europeus pensando, vamos fazer com que eles aprendam a nossa língua, ou seja, é como se toda a cultura daqui, dos povos nativos, não importasse para os europeus. Os europeus queriam que os nativos fossem que nem eles, se vestissem que nem eles, falassem que nem eles. Só que a questão era que os nativos também trabalhassem para eles, porque os povos europeus consideravam os nativos pessoas inferiores, ou seja, eles precisam nos servir. Então criou-se essa imagem sobre os povos indígenas que aqui habitavam. E essa imagem durou praticamente, e querendo ou não, dura até os dias de hoje. Mudou bastante, mas ainda tem muitas coisas, muitas imagens negativas em relação às comunidades indígenas, aos povos indígenas. Mas é essa imagem que a gente tenta desmistificar, tenta quebrar, acabar com essa imagem. E por isso que hoje em dia, na nossa sociedade atual, muitos estudos são feitos dentro das comunidades indígenas para mostrarem, de fato, quem são esses povos, como que eles vivem, de que forma eles se relacionam com o meio ambiente, ou seja, para mostrar a importância da cultura, da forma de vida, da língua falada e tudo aquilo que condiz às comunidades indígenas. Então, vamos voltar para o nosso texto para analisarmos outras coisas. Olha só, exemplo disso. De alguma maneira, sempre há imagens negativas dos povos indígenas e também dos povos negros, das comunidades quilombolas. E que essa imagem, ela vem de uma cultura anterior, lá do passado, e que infelizmente ainda predomina nos dias atuais. Dessa forma, essa maneira de ver e de agir é uma visão etnogênica, ou seja, uma visão que não corresponde propriamente a eles, porque é algo que se formou dentro de uma visão europeia e que essa visão foi passada e continua sendo passada até o dia de hoje. Ou seja, o conceito de heterogênico que significa sobre a origem dos povos, etnogênico é isso, está relacionado à origem dos povos, então foi passada essa visão de forma errônea. Então, que a visão existem uma sociedade civilizada, que era aqueles que vieram colonizar aqui os povos nativos, e a outra sociedade que aqui habitava não era uma sociedade civilizada. E a partir disso, tanto em relação às comunidades indígenas, como também às comunidades quilombolas, quando os africanos vieram para cá, de acordo com o pensamento de muitos, os africanos não eram pessoas civilizadas. Então criou-se essa ideia. E isso gerou a violência física, violência simbólica, violência cultural, vinda de grupos dominantes, com um discurso ilusório de que somente eles estão corretos e aqueles que devem ser colonizados,
eles devem passar por um processo de civilização, porque eles não são civilizados. Então, essa imagem, ela perdurou por muitos séculos e na mente de algumas pessoas ainda, infelizmente, ainda é desse jeito. No entanto, essa visão, ela vem sendo parcialmente desconstruída por meio de novos objetos de reflexão. Em parte, tudo isso voltada pelas ciências sociais que fazem esses estudos e das quais são formulados novos modelos explicativos, mostrando que a realidade não é tão bem assim como se imagina, que existe por trás de tudo isso uma ideia totalmente errônea e que agora é mais do que necessário mostrar os erros que foram acontecendo desde o passado e chegando até os dias atuais, para que esses erros não continuem sendo feitos. Agora nós temos que reverter essa situação, mudar a história. Então, os estudos que estão sendo feitos na atualidade, de alguns anos atrás para cá, vem mostrando uma outra realidade e que essa outra realidade ela se adequa melhor à realidade das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas, mostrando de fato a importância dessas comunidades, a importância da cultura desses povos, certo? Vamos lá então? Olha só. Além disso, a filosofia também ela é chamada a dar a sua contribuição, preenchendo inclusive uma lacuna no que diz respeito à filosofia, considerando que os estudos indígenas são mais frequentes no campo da antropologia e das ciências sociais em geral. Então, tudo aquilo que está voltado para as comunidades indígenas e para as comunidades quilombolas diz respeito mais a um estudo voltado dentro da área das ciências sociais, ou seja, da sociologia e da antropologia. Pensar uma filosofia indígena significa algo extremamente valioso para a própria filosofia. Isso é uma forma de reinaugurar o pensamento a favor da própria vida. Pessoal, quando a gente fala pensar numa filosofia indígena, pensar uma filosofia africana, o que é isso? Quando a gente fala filosofia indígena ou filosofia africana, a gente não está falando somente dos conhecimentos produzidos por eles, mas também a gente está falando sobre a forma de vida, a cultura da caça e da pesca, a importância da cultura da caça e da pesca para essas comunidades, a importância, por exemplo, do cuidar da natureza, tirar da natureza somente aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, nada mais do que isso, como que eles se relacionam com o meio ambiente, a importância, por exemplo, das ervas no campo medicinal. Então, tudo isso é pensar numa filosofia diferente, porque eles, de uma certa forma, as comunidades indígenas e quilombolas, têm uma visão de natureza, de preservação, totalmente diferente daquilo que a gente aqui na cidade muitas vezes pensa, como a gente se relaciona com a natureza. Então, a forma como a visão que nós temos do mundo é totalmente diferente da visão que eles têm de mundo. Porque, de uma certa forma, eles estão mais em contato com a natureza, eles buscam preservar a natureza, eles retiram da natureza somente aquilo que é necessário para a sua sobrevivência e para a sobrevivência de seus povos. Muito diferente em grande parte de nós aqui, porque muitas vezes o que eles preservam, às vezes a gente destrói. E isso é uma filosofia, ou seja, a filosofia deles é totalmente diferente da nossa, porque eles têm uma visão de mundo diferente de nós. Certinho? Vamos lá? Olha só, e isso não se trata de procurar no pensamento indígena algo semelhante ao pensamento ao pensamento que a modernidade instituiu como filosofia. No entanto, de um alargamento, ou seja, um alargamento do conceito de filosofia,
ou tomar a filosofia em seu sentido epistemológico, amor à sabedoria, ou seja, o amor que eles têm, que essas comunidades têm pela cultura, pela dança, pela fala, a fala dita, ou seja, aquilo, a sua linguagem materna. Então, esses povos, todos eles têm algum tipo de filosofia ou sabedoria a nos oferecer. Nós, o que antigamente as pessoas diziam, nós homens brancos, que antigamente se falava muito isso, temos muito a aprender com eles. Só que muitas vezes nós nos recusamos a aprender, mas eles têm muito a nos ensinar. As comunidades indígenas, as comunidades quilombolas têm muito a nos ensinar, tanto no âmbito da cultura, no âmbito de preservar a natureza, de retirar da natureza aquilo que é essencial para o homem e tantas outras coisas, no campo da medicina. Então, eles têm muito a nos ensinar, só que muitas vezes nós nos recusamos de receber esses ensinamentos. Mas podem ter certeza, vocês aí das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas têm muito a nos ensinar. Então, se futuramente algum de vocês quiser escrever sobre isso, transformar esses ensinamentos em livros, a gente vai agradecer muito. Sabe por quê? Porque muitas vezes, até um tempo atrás, hoje já está até desmistificando isso, mas há um tempo atrás, tudo aquilo que era produzido de conteúdos, de livros, eram de pessoas da cidade que iam para as comunidades vivenciar um certo período lá, tudo aquilo que as comunidades indígenas e quilombolas faziam, eles relatavam isso a partir das suas experiências. Só que as experiências é de um certo período, não é de uma vida inteira. Só que se vocês, caríssimos estudantes que moram em comunidades indígenas e comunidades quilombolas, quiserem relatar as experiências de vida de vocês, daquilo que vocês vivem diariamente, tenho certeza que o livro que vocês produzirem será muito melhor do que aqueles que nós daqui da cidade já produzimos. Então, caso queiram ser escritores, já tem o meu apoio e tem o apoio de muitos professores da mediação, que nós acreditamos e confiamos em vocês, ok? Vamos continuar para ver outras situações. Olha só. Conhecer a filosofia dos povos indígenas e dos povos quilombolas passa a ser fundamental para aqui a palavra não é atendimento, é entendimento. Desculpa, pessoal. Então, conhecer a filosofia dos povos indígenas passa a ser fundamental para um entendimento respeitoso e compreensivo da nossa parte aqui. Quem é este ser que transita nesta espécie de limbo, sendo considerado um não ser, que era essa forma que antigamente se entendia dos povos indígenas e dos povos africanos, ou seja, era como se eles não tivessem tanta importância. Então, quem é este ser que transita nessa espécie de limbo, sendo considerado não ser, em comparação com os ditos povos civilizados? Qual é a dimensão ôntica da sua existência? Tudo isso, pessoal, a gente está começando a entender melhor, a ter um melhor conhecimento, porque obras estão sendo produzidas a respeito da vida das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas. Eles estão nas faculdades, eles estão mostrando para o mundo quem eles são. E o mundo está conhecendo melhor essas comunidades. Levi-Strauss afirma a ideia de que o pensamento indígena é do mesmo estatuto que o pensamento filosófico ocidental. Olha só, o pensamento indígena é do mesmo estatuto que o pensamento filosófico ocidental, ou seja, tem a mesma importância. E que ele fala tanto de uma filosofia ameríndia
quanto de uma filosofia indígena. No entanto, ele sentia um certo descontentamento com certas categorias abstratas da filosofia ocidental, como a supremacia de um sujeito pensante dos conceitos abstratos, porque as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas tinham uma visão diferente desses conceitos abstratos. Enquanto que para nós, da filosofia ocidental, alguns conceitos eram somente puramente abstratos, pensados, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas não. Esses conceitos faziam parte da sua realidade, do seu dia a dia, ou seja, enquanto que para nós era algo somente pensado, era uma forma idealizada de pensamento, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas vivenciavam isso no seu dia a dia, ou seja, a filosofia deles era uma filosofia que é muito mais além do que a filosofia ocidental, que Levi-Strauss fala que muitas vezes era só algo pensado, idealizado, mas que no dia a dia dificilmente as coisas aconteciam como aquilo que era pensado. Só que ao contrário dessa forma de pensamento, como eu acabei de falar, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas de fato vivenciavam a sua filosofia no seu dia a dia. Certo? Vamos lá então, continuando. Então temos aí essa questão. Pessoal, eu falo filosofia indígena e africana, mas no caso a gente está especificando só da filosofia indígena, só que eu trago presente os dois. Pensar numa filosofia indígena significa pensar no compartilhamento de saberes, e esses saberes são vastos. Saberes filosófico e, ao mesmo tempo, indígena, para além de uma cosmogonia, ou seja, aquilo que a gente já viu lá na unidade 1, a cosmogonia. Cosmogonia, palavra de origem grega, que era atribuído aos deuses a criação do mundo, por exemplo, das pessoas, das coisas. Então, a cosmogonia eram os mitos cosmogônicos, ou seja, tudo foram criados a partir dos deuses. Ou então, uma cosmologia, cosmovisão, um estudo racional sobre a origem do universo. E isso incluía questões epistemológicas, ambientais, questões éticas e até mesmo a arte, em uma interface entre o conhecimento filosófico e o conhecimento indígena. No entanto, a literatura indígena, que se desenvolve e se consolida a partir da década de 1990, teve por meta, olha só, a fundação de uma posição estética, epistemológica e política autoral dos escritores indígenas. Olha só, agora começam a surgir escritores dentro das comunidades indígenas e eles vão escrever acerca da sua própria realidade, daquilo que eles vivenciam, a partir da constatação por eles de que o imaginário, o simbólico em torno aos indígenas era basicamente construído de modo caricato, folclórico, teatralizado e extemporâneo, quase não sei essa palavra, fundamentalmente como uma herança de nossa colonização eurocêntrica, continuada por nossa modernização conservadora, ou seja, é como se nós, da colonização eurocêntrica, não permitíssemos que eles continuassem com os seus rituais, mas queríamos que eles aderissem ao nosso estilo de vida. Vamos então agora para episteme, os conceitos de episteme, ethos e oikos. Episteme, palavra de origem grega que significa conhecimento. A dimensão crítica epistemológica nos permite realçar a pluralidade e a variedade de culturas,
afirmando novas possibilidades e de conceber o mundo a partir de novas cosmovisões. Uma produção filosófica indígena ajuda-nos a desconstruir aquela ideia colonialista que foi passada há muito tempo atrás e que para muitos essa ideia ainda continua prevalecendo, de que só se pode fazer filosofia em grego ou em alemão. Não se pode fazer filosofia em comunidades indígenas e não se pode fazer filosofia em comunidades quilombolas. Então, ainda existe essa ideia colonialista de que somente aquilo que vem de fora é o que importa. Aquilo que vem de dentro, que está aqui entre nossos povos, não faz muita importância. Mas isso é uma visão errada. A afirmação de outras epistemologias, ou seja, de outros conhecimentos, se insere no que Santos veio a chamar de ecologia de saberes, que supõe a existência de culturas diferentes em que o saber científico possa dialogar com o saber laico, com o saber popular, com o saber dos indígenas, com o saber das populações urbanas marginais, com o saber camponês. Ou seja, a filosofia pode se relacionar com esses saberes. A filosofia, se relacionando com esses saberes, vai entender melhor a forma de vida, a cultura, a importância das vestes, do instrumento de caça e de pesca. Tudo isso tem uma importância. Pessoal, um exemplo disso, o arco e a flecha, dentro de uma comunidade indígena, ela tem toda uma simbologia, ela tem todo um contexto histórico que aquilo é utilizado para a caça. Mas se eu, Luciano, adquirir um arco e uma flecha, qual a simbologia que aquilo vai ter para mim e para minha família? Enquanto que na comunidade indígena eles vão ter toda uma simbologia voltada para a caça, pesca ou até mesmo para a guerra, para mim aquilo vai ser somente um material que vai ornamentar a minha casa, não vai ter nenhuma outra serventia. Então tudo isso a gente tem que pensar, todos esses conceitos a gente tem que ver a partir do lado deles e não a partir do nosso. Então a gente tem que começar a analisar esses conceitos. Eu tenho que entender toda a simbologia que tem por trás de cada objeto, o mistério, a mistificação que tem por trás de cada um desses materiais e que muitas vezes eu não consigo compreender. Por isso que é importante a filosofia, dentro desse cenário, conhecer simbologicamente tudo isso, porque a gente vai começar a dar a devida importância. E caso aqueles que escrevem sobre tudo isso forem das comunidades indígenas, forem das comunidades quilombolas, eu tenho certeza que essas pessoas que dentro das suas comunidades começam a escrever sobre tudo isso, conseguirão nos fornecer um conhecimento muito melhor do que eu ir numa comunidade e eu, Luciano, escrever a partir de um certo momento que eu fiquei aí com vocês. Porque vocês têm toda uma história de vida por trás de tudo isso. Então vocês conseguiriam repassar muito melhor do que eu conseguiria repassar em meras palavras. Certinho? Então, caso queiram ser escritores, pessoal, vão em frente, porque vocês têm muito a nos ensinar. Certinho? Ok. Vamos continuar então para analisar outros pontos. Vamos agora para a gente viu sobre episteme, agora vamos ver o ethos. Palavra de origem grega que significa caráter moral. O conceito da moralidade dentro dessas comunidades. No campo da ética e dos valores, a filosofia ela é chamada a refletir e a problematizar sobre as justificações e fundamentações de princípios e valores em diversas culturas
incluindo aí as sociedades e culturas ameríndias dos povos indígenas e aqui eu acrescento também dos povos quilombolas. Vamos agora para o Oikos. Isso daqui a gente já trabalhou, pessoal, logo lá nas primeiras aulas da unidade 2, quando a gente estava falando sobre a Grécia Antiga, lá sobre o espaço público e o espaço privado, o Oikos, ele se relaciona ao espaço privado, que a gente já trabalhou lá atrás. Então, Oikos é palavra de origem grega que significa a casa, o ambiente habitado, ou seja, o lar. Que a gente, quando trabalhou lá no pensamento dos gregos, o Oikos era totalmente diferente, a vida no Oikos era totalmente diferente em relação ao espaço público. Então, dentro desse conceito, só que agora, o Oikos voltada para essas comunidades, comunidade indígena e a comunidade quilombola. Porque não é somente, quando a gente fala o Oikos, a casa, aí dentro desse contexto, olha aqui para mim, não é somente ali a casa feita de paredes onde eu habito, mas é toda aquela dimensão que está ao redor. O Oikos simboliza tudo aquilo que está no entorno, não é somente a minha casa, a minha moradia, mas é toda a comunidade. Como as comunidades se relacionam entre si naquela localidade, porque aqui a gente vai abordar uma dimensão muito maior. Vamos verificar então essa dimensão? Olha só. Vamos voltar para o slide aí, porque entra em questão a questão ambiental, que pode ser articulada em um sentido amplo, com o qual podemos chamar de uma filosofia da natureza. O Oikos está relacionado a uma questão ambiental voltada para a filosofia da natureza. E neste campo destacamos o seguinte personagem, Daniel Munduruku, autor de vários livros, como O Banquete dos Deuses. Segundo ele, a visão dele sobre a natureza é a de que a natureza não pertence a outra família. A natureza não pertence a ninguém. Então, humanos e natureza são da mesma família, ou seja, a natureza não pertence a ninguém, porque tanto humanos e a natureza pertencem um ao outro. Então, existe a relação aqui, diferente da nossa visão aqui na cidade, que a gente quer habitar, quer ser dono, quer ser isso, quer ser aquilo. Segundo Daniel, não. Humanos e natureza são da mesma família, eles compartilham de uma mesma realidade, de uma mesma forma de vida, porque é dentro da natureza que o humano ali, ele vai se determinar quem ele é. É ali na natureza que ele vai mostrar quem de fato ele é, vai mostrar a sua natureza, a sua verdadeira identidade. Além do mais, Gerson Banhoá, do povo Banhoá e professor da UFAM, em entrevista a Rubem Lopes, ele ressalta a forma como os povos indígenas compreendem o território, que é fonte e condição de vida. O território é tudo que envolve o meio ambiente, o ar que se respira, os espíritos sagrados, o lugar de coexistência de todos os seres, seres humanos e não humanos. Então, segundo ele, não é possível viver sem o território, porque ele é natureza integrada. O território é o cosmos como um todo. Então a natureza é tudo isso. Então não existe a vida humana, não existe o homem sem a sua natureza. Não existem as comunidades indígenas sem a sua realidade. Vamos adentrar agora na filosofia africana e na filosofia quilombola. A intenção desse tópico, aqui que nós vamos trabalhar,
não é somente ponderar sobre a existência de uma filosofia africana, como eu já falei, não é somente uma forma de pensamento, não é o pensamento de alguns filósofos que surgiram em meio à África, mas sim de apontar a presença no saber africano tradicional anterior ao colonialismo europeu, ou seja, apresentar toda aquela forma de vida que havia nas comunidades africanas lá, antes deles virem para o Brasil, e também dentro das comunidades quilombolas aqui, porque a filosofia não é somente a filosofia desses povos, não é somente uma forma de pensamento que alguém pensou lá, mas é todo um estilo de vida, toda a sua cultura, toda a sua religião, tudo aquilo como eles vivem a natureza, vivem na sociedade. Então, tudo isso é a filosofia para eles. E, como eu já falei anteriormente, esse estilo de vida, essa forma de pensar a vida humana tem muito a nos ensinar. Vamos lá, então? Temos aí a estrutura de um pensamento homogêneo que se fundamenta em práticas e ações transplantadas para o Brasil e para as Américas quando os negros africanos foram trazidos para o Brasil, porque eles não vieram, a grande maioria naquela época não veio de bom grado, foi de forma escravizada mesmo. E dentro dessa linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo ele é compreendido como um conceito em movimento. E essa maneira de pensar, não de penar, mas essa maneira de pensar as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques Maquet, tem em comum a particularidade de entender o universo não como uma entidade qualquer, uma entidade estável, fixada nela mesma, mas entender o universo como um organismo em constante transformação e crescimento. Então, temos que entender tudo isso, compreender a particularidade de entender o universo, não dentro de uma visão fechada nele mesmo, mas um organismo que está em constante transformação e crescimento. E essa forma de pensar corresponde à experiência existencial da tradição africana, que tem uma visão totalmente diferente. O Banto é uma língua que deu origem a diversas outras línguas africanas. Sabe-se que o quilombo é de origem banto e que essa dinâmica do banto acompanha toda a filosofia, acompanha todo o ethos do quilombo, acompanha todo o comportamento. Pessoal, olha só, caso eu esteja falando alguma coisa que de uma certa forma não condiz, porque aqui na mediação do Estado de Rondônia nós temos alunos de comunidades indígenas, nós temos alunos de comunidades quilombolas. Caso a gente tenha cometido algum erro aqui, vocês nos orientem, sabe? Porque aqui a gente tem uma visão diferente, aqui a gente se baseia nos escritos que foram feitos em relação a essas comunidades. Então, caso a gente tenha cometido algum erro, nos orientem para que a gente possa corrigir os nossos erros, certinho? Então, qualquer coisa errada que eu disser aqui, fala, professor Luciano, não é tão bem isso como o senhor disse, não. Então, já adianto para vocês, se eu cometer algum erro, já peço desculpa, porque nesse aspecto, como eu já falei várias vezes, vocês têm muito a nos ensinar. Então, seria bom se nós tivéssemos essa aula contando com a presença de vocês aqui, no estúdio com a gente, porque essa aula seria mais vivenciada, mais dinâmica, certinho? Então, vamos continuar, que a aula já está quase no fim, pessoal. Vamos lá, então? Olha só, nessa maneira de pensar, conforme uma boa herança africana, que o indivíduo se situa no mundo, não se armando contra o outro indivíduo e contra aquilo que supostamente não lhe diz respeito, mas
essas comunidades, eles se percebem como uma parte da natureza, uma força ativa que estabeleceu e ao mesmo tempo conserva a ordem natural de tudo o que existe. Configura isso uma espécie de espírito de pertença na natureza. Então, eles têm esse espírito de pertencer à natureza. E as filosofias africanas, elas vislumbram uma ética fundante, a qual não se baseia em uma decisão divina que proíbe certas ações e as transforma em pecado, como já aconteceu que a gente viu lá na Idade Média, por exemplo. Para eles, o mal é o que prejudica os outros, o que ameaça a paz e a sobrevivência em grupo. Esse conceito não é um conceito absoluto, mas ele pode ser visto como uma regra geral. A força vital, vamos ver brevemente aqui, a expressão força vital, sempre presente nas teorizações sobre as filosofias africanas, é o fenômeno responsável pela vida existente no universo visível e invisível pela sua manutenção. Todos os seres do universo possuem essa força. Tê-la é a melhor forma de possuir felicidade e bem-estar. E dentro desse conceito, a morte, as doenças, as desgraças, os aborrecimentos, o cansaço, todo o sofrimento é consequência da diminuição da força vital. Pessoal, olha só, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que essa aula tenha, quem não é de comunidades indígenas e quem não é de comunidades quilombolas, possam ter aprendido um pouco mais sobre essas comunidades. Olha só, não saiam daí porque a aula continua. A gente já retorna para a nossa revisão e a nossa atividade, ok? Até breve!